da Manhã. Entrevista do dia. E às 8h19, hoje, quem está ao vivo aqui com a gente no estúdio é a coordenadora do programa Senac de gratuidade, a Adriana Scatena. Ela vem falar sobre esta ação que contribui para a formação de jovens e inclusão no mercado de trabalho. Vale lembrar que a aprendizagem profissional é importante ferramenta para o desenvolvimento social e profissional, assim como para o combate ao trabalho infantil. E ontem, 12 de junho, foi o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Adriana, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Bom dia. Agradecer inicialmente a oportunidade de estar aqui, é uma honra estar falando com você e com os ouvintes. Então, oi aí para a galera. É isso. E poder falar do programa Senac de aprendizagem. Sim. É um programa que está fazendo 75 anos já. Nossa. Então, ele tem quase a idade do Senac, né? E é uma alegria a gente poder falar desse trabalho que é muito bem feito pelo Senac para preparar os jovens, né? Como eles devem ser preparados aí para a vida e para o mundo do trabalho. Adriana, e como funciona o programa na prática? Para quem ele é direcionado, o que a pessoa deve fazer? Vamos dar o caminho para as pessoas que se interessam. Ok. Para quem gostaria de contratar o jovem, né? Então as empresas elas contratam os jovens para que eles trabalhem no seu local, né? Então, os jovens desenvolvem atividade prática na empresa, então eles aprendem ali no dia a dia, né? Quais são as necessidades e as responsabilidades do mundo do trabalho. E, em concomitância, eles têm aulas no Senac. Então, a empresa que deseja contratar o aprendiz, ela entra em contato com o Senac, né? A gente liga lá no 31 17 1000, pede e fica ciente aí das informações, das vagas, e ela, então, entra em contato para a contratação desse jovem, né? Uma vez que ela ela localiza esse jovem, ela identifica, ela encaminha a documentação para o Senac. O jovem também tem que estar aí, tem alguns pré-requisitos, ele precisa estar na escola. Quando você fala jovem, de que idade a gente está falando? Ah, bacana. Então, são jovens a partir de 14 Tá. até 24 anos incompletos. Por isso que a gente não fala menor aprendiz, é jovem aprendiz, porque o programa ele dá oportunidade aos jovens que já atingiram a maioridade, né? Então, ele realmente oportuniza aí o acesso ao trabalho, mas com qualidade. Então, esse jovem precisa estar cursando o ensino fundamental ou o ensino médio, ou ter concluído o ensino médio. E ele deve estar cursando, ele não pode, depois que entra no programa Senac de aprendizagem, interromper a escola. É importante que a gente faça uma ressalva nesse sentido, porque a escola é fundamental. Com certeza. E aí o jovem, então, ele está estudando, no contraturno ele faz aula no Senac e ainda presta os serviços na empresa que procura a entidade. Exatamente. Uhum. Então o jovem tem uma carga horária de trabalho de 25 horas semanais, né? E aí ele cumpre 18 horas na empresa e 7 horas e meia no Senac. E aí ele consegue, ao mesmo tempo em que ele aprende como as empresas funcionam, como atender um cliente, né? Ele é desenvolvido emocionalmente. A gente, não sei se você já ouviu falar das soft skills, né? Que são as competências emocionais voltadas aí ao relacionamento. Engano, alguém do Senac esteve aqui falando sobre isso, não foi? Ah, que bacana. Foi sim. E aí eu ia chegar exatamente nesse ponto. Quais são as competências e habilidades desenvolvidas e em quais áreas? Tem atendimento, mas tem operacional também? Também, ele aprende a operacionalizar as competências do trabalho na empresa. Então, a empresa ela é parceira
ela é uma empresa educadora. Então, na medida em que ela contrata o aprendiz, né, existe uma lei que determina aí a necessidade de contratação, né, dos jovens aprendizes. E aí, na empresa, o jovem aprende a operacionalizar. Então, ele aprende a ter responsabilidade, né, tem as responsabilidades de horário, aprende a compreender o funcionamento da organização. E no Senac ele também tem dentro das aulas teóricas, as competências do mundo organizacional. Então, como funciona uma empresa, né? Como ela se estrutura, quais são as necessidades que as empresas têm, como que eu atendo o cliente, quais os tipos de cliente que existem. Então, como é esse mundo do trabalho? Então, é uma oportunidade de que o jovem tenha um apoio, né, para que ele trabalhe e desenvolva aí dentro da empresa. E não só para que ele tenha esse desenvolvimento, mas também que ele tenha a oportunidade de permanecer e de crescer no mundo do trabalho. Importante. Adriana, eu queria fazer uma pergunta seguinte: como que esse jovem chega até o Senac, né? Eu quero participar desse programa. Como que eu faço? Tem que preencher, né? O que ele tem que preencher de requisito e tal? E se as empresas elas vão dando uma ressalva para vocês? Olha, o jovem está indo bem, está indo tudo legal. Tem esse acompanhamento? Tem, nós temos o acompanhamento. Os nossos docentes, juntamente comigo, fazemos esse acompanhamento na medida em que o jovem entra na empresa. Então, a gente liga, a gente vai até a empresa, né? Quando o jovem é contratado pela empresa, é nomeado um tutor lá dentro para que esse tutor acompanhe esse desenvolvimento, e nós fazemos essa comunicação, né, para que o jovem realmente tenha o apoio, e a empresa também, né, para que ela saiba como lidar e como que ela pode desenvolver de forma ainda mais assertiva esse jovem. Como é que faz para esse jovem que quer trabalhar? O que ele faz? Ele pode ligar no Senac ou ir até ali na Avenida João Arruda Brasil 500, que a gente dá as orientações. Existe um site, deixa eu ver aqui se eu consigo dizer, é o www.sp.senac.br/jovem-aprendiz-aluno. Ele entra no site e aí as empresas se cadastram, as empresas que têm interesse se cadastram, e o jovem pode ir até lá levar o seu currículo, né? Ou buscar informações lá na João Arruda Brasil 500, ou ligar para o nosso 3117.000, ou entrar no site do Senac Araçatuba. São vários caminhos, né? A gente está aí possibilitando vários caminhos para que esse jovem tenha informação, e a empresa também. Questão de ordem prática. É de se imaginar que o aluno ele é remunerado. Sim, o aluno é remunerado. O jovem ele está lá, ele está trabalhando, e ele é remunerado pela empresa. Então, ele é remunerado não só no momento em que ele está na empresa desenvolvendo as atividades práticas, mas também quando ele está em sala de aula desenvolvendo as atividades teóricas. Então, o contrato de trabalho de aprendizagem envolve tanto a atividade teórica quanto a atividade prática na empresa. Olha que bacana. Então, eu estou enxergando um circuito muito bacana, porque o jovem ele tem a oportunidade de aprender com uma entidade de excelência, que é o Senac, de forma gratuita. Exato. Colocar em prática em uma empresa que, por si, tem o benefício de treinar um jovem. Exato. De acordo com o seu clima organizacional. Isso. Toda a sua dinâmica, ou seja, todo mundo acaba ganhando, e o Senac cumprindo o seu papel, a sua missão de fazer o intermédio entre as duas pontas. Exatamente, você foi muito assertivo, Marcelo, é exatamente isso. A empresa ganha muito, porque ela tá ajudando a desenvolver esse jovem dentro da sua cultura organizacional, né, dentro dos seus valores, né, e isso é muito bacana. E, ao mesmo tempo, ela está dando a oportunidade para esse jovem que muitas vezes
está em uma condição mais vulnerável, precisa trabalhar, né? E o mundo do trabalho não é simples. Ele exige que a gente tenha diversas habilidades, que a gente se desenvolva aí, como eu havia dito, nas questões interpessoais, como trabalhar em equipe. Então, a gente olha e prepara para o mundo do trabalho num ambiente legal, através de estratégias participativas, né? O jovem desenvolve projetos voltados em situação focados em situação problema para que ele se desenvolva, é dinâmico, e então é muito bacana a gente ter essa oportunidade, né, Marcelo? Nós temos um comentário aqui da Marisete Pisani. A aprendizagem faz a diferença nos profissionais do futuro, capacitando e ainda remunerando nossos jovens. Uma pergunta, esses alunos, né, eles podem estar numa empresa, fica determinado tempo nela, isso, e pode também ir para outra, ou ele tem que ficar sempre na mesma, até o final? Isso, existe um contrato de trabalho, né? Então, esse contrato de trabalho, ele é por prazo determinado, então a empresa, o jovem vai cumprir este contrato, né, durante o período de vigência do mesmo, ou seja, geralmente é de 18 meses. Mas a lei diz que o jovem pode ficar mais tempo, desde que seja um outro curso, outra modalidade. Tá? Então, para maiores informações, como é um contrato específico, né, ele não é um contrato de trabalho comum, ali ele tem uma legislação própria, né, inclusive a gente tem a medida provisória 671 agora, do final de 2021, que está em vigência, que trouxe bastante melhorias aí para o programa, no sentido de proteger e desenvolver esse jovem. Né? Então, esse jovem precisa cumprir esse contrato e a empresa também, porque é o tempo necessário para o seu desenvolvimento. Perfeito. Então, para mais informação, nunca é demais repetir os contatos, acesse lá, tanto para pegar informações como quais são os cursos, período de inscrição, início das aulas, acesse o portal Senac, que é o sp.senac.br/senac-araçatuba, para fazer o cadastro. Entre também no site do Senac, mas o final é jovem-aprendiz-aluno. E em querendo ligar para o Senac Araçatuba, como já disse a Adriana Scatena, 31 17 1000. É isso, Adriana. Muito obrigado pelas informações, bom trabalho e bom dia. Marcelo, agradeço imensamente. Eu queria só fazer uma ressalva. A gente agora está com turmas também em Birigui. Estamos com 140 vagas lá em Birigui. E é uma oportunidade para as empresas, né, para os empresários de Birigui ali da região, para fazerem o programa Aprendizagem conosco, viu? Perfeito. Ótimo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a todos vocês, um abraço a todos. Obrigada, volte sempre.